Amém. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. E eu creio que Deus tem uma partícula de suas bênçãos para esta hora. Ele sempre tem algo para nós. Então Ele vai dar mais um pouquinho para nós em Apocalipse 6, verso 1º e 2º, sobre o primeiro selo. Vamos falar nesta hora. Tudo é possível, somente crer. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Poderoso Pai, que o grande e eterno possa descer ao nosso coração e nos ajudar mais uma vez, enquanto meditamos em Sua sagrada palavra. Dependemos de Ti como qualquer outra pessoa. Precisamos da misericórdia como qualquer um outro que está vivendo no mundo. Não importa quão próximo de Ti estamos, precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua segurança. Só Tu podes fazer isto em nosso coração. Ajuda-nos nesta hora, enquanto vamos meditar em coisas que o Senhor já revelou, mas dependemos que o Espírito Santo entre em cena para podermos receber estas tamanhas bênçãos celestiais. Confiamos e também esperamos em Ti, pois queremos ser mais uma vez agraciados com a palavra do Senhor, aqui que o mundo não pode ver, mas o Senhor aprove revelar a um povo que Te ama, a um povo separado, a um povo que, como os demais, tem carne, ossos, sangue, nervos, são agitados, têm problemas, mas o Senhor aprove dar-lhes a revelação. E a nossa oração continua sendo a que o Senhor fez naquele dia. Graças Te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus, obrigado por estarmos nesta posição de alcançar a revelação que o sábio não pode alcançar. Não somos melhor que eles, mas a graça nos envolveu e disse: eu te revelo. Obrigado por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Existe um plano de Deus na revelação dos 7 selos. E este plano está no primeiro selo 31, que nós vamos meditar. No parágrafo 33 do primeiro selo, o profeta diz que ele toma o livro, rompe os selos e o mostra ao 7º anjo. Porque isto
os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Então, quando procura conhecer os mistérios de Deus, precisa conhecer o ministério. Quem não conhece o ministério do sétimo anjo, o que ele veio fazer, por isso não conhece os mistérios de Deus. Para conhecer os mistérios de Deus, precisa ter conhecimento do ministério do sétimo anjo. O que ele veio fazer? Veio revelar. Então, todo o segredo, todos os mistérios de Deus, está exatamente em conhecer o ministério do sétimo anjo. Em conhecer esse ministério. Conhecer o ministério do sétimo anjo, praticamente se conhece os mistérios de Deus revelados. Mas se não conhecer o ministério do sétimo anjo, também não vai conhecer os mistérios revelados de Deus. Eu tenho que passar um tempinho agora nestas revelações. Então eu queria falar um pouco sobre o plano de Deus na abertura dos selos. E qual é este plano? Parágrafo 31 do primeiro selo. A primeira coisa que sucede é um anúncio no céu. Então você vai ver que é três coisas que acontecem para a abertura do selo. Tem três coisas. Primeiro é Deus, porque aquilo é um trovão, e um trovão é a voz de Deus. Primeiro é Deus. Em segundo lugar, é um símbolo. A coisa vem através de simbologia. Deus trabalha através disso. Através de símbolos, de tipos. Deus trabalha através disso. A Bíblia é escrita em símbolos. E Deus trabalha com tipos. Como Noé apontando para as virgens nécias. Outra hora apontando para Israel, enquanto que Enoque é um tipo daqueles que vão ser arrebatados sem ver a morte. Abraão e Sara é um tipo de Cristo e a igreja. A manifestação de Elohim para Abraão, apontando para o profeta do dia, que manifesta para a Sara do dia, para o Abraão do dia, que é a noiva escolhida. Então Deus trabalha através desses tipos. E tem muito mais. Através dos símbolos que você vê na própria Bíblia. Sempre foi usado símbolos. Eu quero falar mais hoje sobre estes símbolos, no qual Deus tanto apresenta o anticristo como apresenta a si próprio. Deus vem em símbolos, ele apresenta o leão, em símbolo do anticristo, ele diz que é um cavalo branco, um cavaleiro num cavalo branco, capítulo 6 de Apocalipse. Então é símbolo, em símbolo Deus veio como boi, como um bezerro, Apocalipse 4, 7, ele vem como um bezerro, que aponta para sofrimento. Então, estas coisas são símbolos. Do outro lado, ele mostra o cavaleiro do anticristo, através de símbolo também, que esse cavaleiro vem num cavalo vermelho, que aponta para o sangue, que é derramamento de sangue. Ele vem matando. É uma chacina que ele faz no período do segundo selo. Então ele vem desdobrando, porque Deus trabalha em símbolos. E o símbolo a pessoa não entende. Deus deixou em símbolos esse período todo, mas prometeu, nos dias da voz do sétimo anjo, eu revelo os símbolos para vocês. Os símbolos se tornam revelados. Então é três coisas: Deus e a voz como um trovão. A segunda coisa, símbolos, no qual Deus trabalha, que os outros não entendem. Aí quem vai entender dos símbolos? Mas para vós é dado conhecer
os mistérios do reino dos céus. Para eles não, eles querem os de fora. Para quem é dado conhecer os mistérios? Para os de dentro do discipulado de Cristo. Para quem é dado conhecer os mistérios? Para dentro dos discipulados do sétimo anjo. É dado conhecer os mistérios. Para os de fora, para a eles não é dado. Para eles eu digo que é um leão, eu digo que é um boi, eu digo que é um homem, que é uma águia. Mas para vós, que estão dentro do meu discipulado do sétimo anjo, então eu digo, o que é o leão, o que é o boi, o que é o homem e o que é a águia. Amém? Então são coisas assim muito gostosas, onde Deus trabalha. Você acompanhar, este é o plano dele. E esse plano, ele deixou escondido, até que veio o sétimo anjo e revelou este plano de Deus sobre os seus. Agora, o que me tocou é uma coisa profunda, que é dolorida. Os acontecimentos, quando um mensageiro parte, o que é que Deus faz? Quando um mensageiro parte, quando a mensagem daquele mensageiro foi entregue ao povo, o que é que Deus faz? Está tudo no parágrafo 31. Eu tenho muitos parágrafos aqui, eu já vi que eu não vou dar conta. Vou ficar nesse 31 por aqui. Do primeiro selo. Aqui está o plano. A primeira coisa que sucede é um anúncio no céu. O que sucede? Um selo foi aberto. Que é esse selo? O mistério é dado a conhecer. Quando o mistério é revelado, então soa uma trombeta declarando guerra. Uma praga cai na terra e se abre uma era da igreja. Agora, para que é a guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus ainda não revelado completamente. E quando capta, ele sai ante o povo, depois que lhe é dado o mistério, o que faz? Ele começa a proclamar essa mensagem. E que sucede? Começa uma guerra. Uma guerra espiritual. Então Deus toma seu mensageiro. Presta atenção, porque aqui está o significado de Deus ter plano pelo qual Ele trabalha na revelação dos selos. Então Deus toma o seu mensageiro. Depois que o mensageiro entregou a mensagem, aí vem uma guerra espiritual. Porque abriu um selo e vem uma guerra espiritual. Naquele instante. Deus então toma seu mensageiro juntamente com os eleitos dessa era e os põe a descansar. Aí agora que vem o juízo. Quando isso acontece, aí você diz, bom, mas Deus pegou o mensageiro desta era e os eleitos da era e pôs a descansar. Você vê que é exatamente o período que vive cada mensageiro. Deus pegou o mensageiro, Paulo, juntamente com os eleitos do dia, e pôs a descansar. Aí levantou Irineu. Deus pegou Irineu com os mensageiros do dia e pôs a descansar. Aí levantou Martim. Deus pegou Martim, o mensageiro do dia, e os eleitos daquele dia e pôs a descansar. Aí Deus levantou Columba. Venceu o ministério de Columba, Deus pôs ele a descansar juntamente com os eleitos do dia. Aí levantou Martim Lutero. Deus pegou Martim Lutero e pôs a descansar, a dormir, juntamente com os eleitos do seu dia. E aí veio João Wesley. Deus pôs o mensageiro João Wesley a descansar com os eleitos daquele dia. Aí veio William Branham. Agora sim. Deus pegou o eleito, William Branham, o mensageiro do dia, e os eleitos
do dia e pôs a descansar. O que acontece quando cada um... Estamos falando aqui, não é de rapto ainda. Estamos falando quando o mensageiro morre. Estou dizendo, o plano de Deus, dentro dos 7 selos, os acontecimentos, quando um mensageiro parte, juntamente com os eleitos do dia, Deus fez aquele mensageiro pregar a palavra, logo Deus pegou aquele mensageiro e recolheu aquele mensageiro, juntamente com os eleitos do dia. Então eles morreram. O que acontece depois que o mensageiro morre? Depois que o mensageiro parte, o que acontece? Você sabe que nós não temos mais eras da igreja depois da 7ª era. Não existe. Primeiro selo, 34, irmão Branham diz no final do parágrafo, ele diz, logo chegou a era pentecostal, chegamos à era pentecostal com o batismo do Espírito Santo, e com isso se detiveram. Agora já não pode haver mais eras, já são todas. A pentecostal é a era de Laodiceia. Chegou ali, terminou. Por quê? Porque a pentecostal é a era de Laodiceia. Mas e nós que não estamos em Laodiceia? Se a pentecostal é a era de Laodiceia, onde está a era de William Branham? Onde está o povo de William Branham? Separado. É aí que você tem que ver. Laodiceia é Ló em Sodoma. Laodiceia é Ló em Sodoma. Abraão é o profeta de Deus com o seu povo separado das 7 eras. Separado, saiu das eras. Obra-prima 161. Saiu das eras. Tanto o profeta quanto a noiva saiu da era de Laodiceia, onde ela foi criada. É o que o profeta diz, obra-prima 161. Então, quando sai, irmãos, e Deus recolhe o mensageiro, vamos perguntar para o profeta, através da mensagem, o que acontece? Então Deus toma seu mensageiro, juntamente com os eleitos dessa era, e os põe a descansar. Logo deixa cair a praga sobre todos aqueles que rejeitaram. Um juízo temporário. Aí vem a praga sobre o povo. Um juízo temporário. Sobre cada mensageiro e cada eleito foi a bênção. Deus os recolheu. Agora, Deus recolheu William Branham e não recolheu nós. Porque nós estamos no final. Nós somos os do final. Nós somos os tipificados em Enoque. Você entende? É o final que nós estamos aqui, porque Deus recolhe o mensageiro, e depois que ele recolhe o mensageiro, ele manda uma praga sobre os que rejeitaram a mensagem. A gente pode ver que o mensageiro, irmão Branham, juntamente com os eleitos do dia, eu não posso dizer quem é o eleito do dia, daqueles dias que o irmão Branham viveu, que ele viveu 20 anos, dizendo assim, há 20 anos estamos pregando e não temos uma denominação. E não podia haver, porque denominação é morte, é praga que cai sobre o povo. Quando você denomina, você está recebendo a praga, a morte espiritual que cai sobre você. Denominar era como o povo dos dias de Paulo dizia, eu sou de Paulo. Vou dizer, eu sou de Cefas. O outro dizia, não, eu sou daquele erudito que viveu nos dias de Paulo. Eu sou de Apolo. A outro dizia, eu sou do Calvário, eu sou de Cristo. Mas todos eles eram partidos. E Paulo danou com eles mesmos e diz, porventura, está Cristo dividido por vós? Eu sou desse, eu sou daquele. Muda-se as coisas hoje? Não, hoje cada um, quer dizer, eu sou... A gente tem recebido alguma coisa, tem pessoas que perguntam, de que companheirismo você é?
É tão difícil que as pessoas, se você falar para elas, eu sou do companheirismo do fulano de tal, o outro diz, você não está com nada. Para estar com tudo, eu tenho que estar no companheirismo dele, daquele indivíduo. Ou com Paulo, ou com Cefas, ou com Apolo, ou com o Cristo político que eles têm. Porque Jesus Cristo não é desses. Eles formam partidos. Formou partido. E Deus tem um plano. Deus não divide. Deus separa seu povo. Mas ele não divide o seu próprio povo. Por isso o profeta diz, eleito não persegue eleito. Quando você vê uma pessoa perseguindo a outra pessoa, é porque ela não é eleita. Está na hora de identificar o eleito. Quando você vê um perseguir o outro, ali você vai ver falta de eleição. Não tem eleição, então tem política. Não tem eleição, então tem força. Porque não tem eleição. O eleito morre. O eleito dá vida. O eleito diz, eu creio. Não importa o que aconteça, eu creio. A mensagem é verdade. O eleito examina cada pregador com a própria Bíblia e com a mensagem. O povo hoje que não tem capacidade de examinar o que um pregador prega com a Bíblia e com a mensagem, ele não é eleito. O eleito ele tem capacidade de escutar a mim, de escutar qualquer pregador, falso ou verdadeiro, e examinar aquela pregação e dar o veredito. E o que é isso aí? Esse é verdadeiro. O eleito. E ele não sai maculando ninguém. O eleito, ele simplesmente vive a palavra. Eleito não persegue eleito. Quem persegue eleito é reprovado. É assim diz o profeta. Quem perseguiu Jacó foi Esaú, o reprovado. Quem perseguiu Isaac foi Ismael, o reprovado. Quem perseguiu a igreja primitiva foi o anticristo, o sistema de obra dos nicolaítas que encarnou num homem em 325, que foi o reprovado. Quem persegue hoje a mensagem que pregamos é o reprovado. Não é o eleito. O eleito ama esta pregação. O eleito entende, crê na pregação. O reprovado está dentro da mensagem. O reprovado estava dentro do lar de Abraão. O reprovado estava dentro do lar de Isaac. O reprovado estava dentro da igreja primitiva. O reprovado está dentro da mensagem, que persegue a mensagem. Por quê? Porque não entende, não tem revelação, não é o amado. Se é amado, não reprova. Porque quem é amado ama. Deus te amou, você ama. Todo mundo. Não importa a condição que você encontra seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, seu irmão, sua irmã, não importa a condição dele, ame-o. Porque você é eleito. Quando você vê uma pessoa que não tem condição de amar, falta eleição nela. Porque Deus diz, amei a Jacó. E Jacó podia dizer, amei a Esaú, meu irmão. Não importa o que ele queira me matar, eu quero encontrar com ele. Eu quero falar com ele. Eu quero me desculpar. Eu quero pedir perdão para ele, porque eu enganei e tomei a primogenitura dele quando ele estava com fome. Mas ele vai ter que entender que aquilo foi para o bem dele e o meu bem. Nós tínhamos que separar. O eleito entende. É o reprovado que persegue. Você não vê Jacó correndo atrás de Esaú para o matar. Você vê Esaú correndo atrás de Jacó para o matar. Você não vê Isaac correndo atrás de Ismael para o matar. Você vê Ismael perseguindo a Isaac, que é o filho de Abraão, segundo a poligamia, com Agar, perseguindo o filho da promessa. Você vai ver hoje exatamente os irmãos polígamo espiritual.
perseguindo o eleito do dia. Amém? Amém. Tem hora que a coisa é meio forte, né? Mas vamos continuar no plano de Deus? O plano de Deus é este. Depois que ele recolhe o mensageiro, ele deixa cair uma praga sobre todos aqueles que rejeitaram um juízo temporário. Depois disto, a coisa continua, e da obra daquele homem forma uma denominação, como fizeram com Wesley, com os demais, logo tudo chega a uma condição tão mesclada, e Deus manda outro ministério. E o que sucede? Deus o chama e o começa a cair as pragas para destruí-los. A morte espiritual cai sobre a igreja e o grupo que rejeitou fica sem esperança. E assim continua pelas demais eras. Até chegar na última era, que os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Amém. Vamos entrar agora apenas em alguma coisa. No parágrafo 68 do primeiro selo, vamos prosseguir até o 74 em uma leitura, para vocês entenderem melhor esse plano de Deus. Então a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto que os selos significam distúrbios religiosos. Você vai ver um distúrbio político acontece quando soa uma trombeta dos judeus. Uma trombeta que não é a trombeta para o gentio. Gente, precisa ter revelação para isso, precisa ter luz. Porque o sétimo anjo toca a sua trombeta. E que trombeta? É a trombeta gentil. Quando soa uma trombeta, então o que acontece? Aquela trombeta significa distúrbios políticos. Isso não tem nada a ver com a noiva, porque a noiva não é política. Então, o distúrbio político, você pode ver que as trombetas soam exatamente, diz o profeta, no sexto selo. No sexto selo, soam as trombetas. Agora, nós já ficamos sabendo de trombetas que já soaram para Israel. Já soaram. E essa trombeta que já soou foi trombeta que trouxe também esse significado. Entre os políticos, Israel trabalha politicamente. Até hoje você pode ver que é guerras, é batalha, tudo é política. Aquilo em Israel. Deus vai tratar com eles com dois profetas, Moisés e Elias, Apocalipse 11, que Deus vai tratar com eles. Enquanto selos significam distúrbios religiosos. Quando Deus abre um selo, então dá um distúrbio nas igrejas. Quando Deus abre um selo, então dá um distúrbio. Para entender melhor, você diz assim, eu estou com distúrbio intestinal. Você sabe o desarranjo que dá. Você sabe o que é um distúrbio na igreja? Um desarranjo. É gente correndo para todo lado. Não é? Não é uma paralisia intestinal. É um distúrbio. E aí você vai ver esse distúrbio que dá na igreja. Eu falo de uma forma simples para você entender melhor. É um distúrbio que dá, e a gente correndo para todo lado, e não sabendo o que fazer. É um distúrbio. Um descontrole. É um desajuste no organismo da igreja. Por quê? Um selo foi aberto. E é o plano de Deus. Aí quando abriu o primeiro selo, foi a voz de um trovão. Havendo aberto o primeiro selo, então houve a voz de um trovão. Essa é a voz de Deus. Deus sempre vem em primeiro lugar. Você vai ver os selos, o profeta mostra isso. Isso daí está os selos, é Deus em primeiro lugar, depois o símbolo, depois a revelação. Até que eu chego nesse parágrafo, deixa eu ir no 68, do primeiro selo. Quando ele vai mostrar na abertura dos selos, o que acontece. Vai prestando atenção, esse é o plano de Deus na abertura dos selos. Se abre um selo e é depositado uma mensagem. Logo, sendo que a igreja tem estado tão bem formada em seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida. A mensagem é entregue para o mensageiro primeiro. Aí o mensageiro sai, entrega a mensagem, sacode a igreja.
Paulo entregou a mensagem, ele sacudiu a igreja do seu dia. Irineu sacudiu a igreja do seu dia. E assim veio vindo. Lutero sacudiu a igreja católica. Wesley sacudiu a igreja de Lutero. Anglicana. E aí vem os pentecostais. Sacudiu a igreja católica, a igreja luterana, a igreja anglicana. Ah, mas aí veio William Branham. Veio William Branham e sacudiu tudo. Sacudiu ao ponto que disse, caiu a grande Babilônia com as suas filhas e tornou morada de demônios. Você quer esconder naquele lugar? Não é lugar de esconder, é lugar de fugir de lá. Quando Deus está no movimento, eu quero estar naquele movimento. Quando Deus sai daquele movimento, eu quero sair com Deus daquele movimento. Não é porque eu fui abençoado no movimento que eu tenho que continuar no movimento quando Deus saiu dele. Se Deus saiu dele, eu saio também. Alguém diz, mas Deus já saiu da mensagem do profeta? Não. Mas que Deus mudou de etapa, ele mudou. Enquanto alguém está na primeira e segunda etapa do profeta, Deus também estava. Mas Deus mudou de etapa, como o irmão Branham mudou de etapa. Irmão Branham passou para a terceira etapa, que foi a abertura dos selos, e nós até hoje ficamos na segunda etapa. Deus já saiu da segunda. O que você fica fazendo na primeira e segunda? Ah, mas foi muito boa. Mas aquilo ali foi o maná de ontem, você tem que tomar o maná de hoje. Deus não conta o que você foi, Deus conta o que você é. É isso que nós temos que prestar atenção no que Deus está fazendo. Esse é o plano dele. E dá um distúrbio, abrir um selo, é um distúrbio religioso por todo lado, e alguém diz, ele é falso. Aquilo é falso. Mas se hoje eles chamam eu de falso dentro da própria mensagem, você pensa bem que... Aonde está a coisa? Eles não estão entendendo a abertura dos selos, eles não estão entendendo o plano de Deus, eles não estão entendendo o que o profeta diz, que a fé para o rapto está nas mensagens. Eu vou pregar isso para vocês, para mostrar para vocês um pouquinho só do que eu sei. O que é fé para o rapto nas mensagens, o que é 7 trovões. Só um pouquinho que eu sei, que eu não sei muita coisa. Vou pregar só um pouquinho que eu sei. Para você ver o que é. É por isso que dá esse distúrbio. Gente, a igreja tem que perceber. Quando os selos é vivido, o selo do dia é aberto e vivido por um povo. Dá um distúrbio dentro daquela casa, dentro daquela igreja, dentro daquele ministério. É tempo de aparecer o Isaú e o Jacó verdadeiramente. É tempo de manifestação de Ismael e de Isaac. É tempo de você ver o Cristo e o anticristo. É tempo de você ver o eleito e o reprovado dentro da própria mensagem. É tempo de você ver isso. E é o plano de Deus que vai desenrolando e você vai vendo as coisas ali dentro. Ame todo mundo que você puder, de coração. E quem você não puder, Senhor, eu quero amar esse irmão. Eu quero amar essa irmã, ainda que eles me prejudiquem, mas eu quero amá-los. Assim fez Cristo na cruz, quando nós todos estávamos esbofeteando. Ele orando, Pai, perdoa Osmar. Ele não sabe o que ele faz. Põe o seu nome ali, você não estava fora daquilo não. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não foi só aquele povo daquele dia, é o povo de hoje também. Não sabe o que faz. Perdoa-lhe. Isso é o amor de Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, olha aqui. Então o que resulta? Um distúrbio religioso quando se abre um selo. Isto é o que tem sucedido. Toda a igreja está repousada em Sião, se acomoda. Quando todo mundo está acomodado, Deus vem, abre um selo e dá um distúrbio. E eles não suportam. O que é isso? Que mensagem é essa? Que pregação é essa? Dentro do nosso próprio grupo, o que é isso? Está abrindo algo.
É Deus abrindo algo para a igreja. Parece que o povo hoje deixou de crer que vai vir uma pequena mensagem, o povo deixou de crer que vai vir um grande estrondo, ou eles estão esperando isso para depois do rapto também, como estão esperando o novo nome depois do rapto. Quando é que vai acontecer isso? É depois do rapto? O que é que eu vou fazer com isso depois do rapto? Se Jesus recebeu antes de ser raptado, ele já subiu com um novo nome, e antes de eu ser raptado, eu vou subir com um novo nome, você vai subir com um novo nome, porque ele subiu. Se isso não abre a mente, não sei mais o que abre, fique cego então. Toda a igreja está repousada em Sião, se acomoda bem e diz, tudo está bem. Meu Deus, quando todo mundo está dizendo tudo está bem, aí Deus vem e desperta essa mensagem da terceira etapa da noiva, e que nós sentimos tão bem com ela e sabemos que é do profeta, não é minha. Eu não tenho terceira etapa, quem tem é a noiva inteira. É cada indivíduo dessa noiva tem que exercer essa terceira etapa. O selo abriu para mim. A terceira etapa foi a abertura dos selos. A terceira etapa tem que abrir o selo para você. Se não abre, você nunca tem a terceira etapa. Porque o profeta, até na segunda etapa, ele diz, não sou eu. Quando ele vier, não sou eu. Eu não sou o profeta. Quando esse profeta vier, ele vai para o mato. Ele receberá direto de Deus. Ele entregará para o povo. Isso ainda não tem acontecido comigo, no meu ministério. Pondo-nos ao lado de Jesus, ele fala sobre isso. Não tem acontecido. Mas quando ele vier, vai acontecer isso. Irmão Branham sabia o que ia acontecer. Irmão Branham sabia separar a etapa do ministério dele. E nós não sabemos. Quando esse selo é aberto verdadeiramente para a noiva, para ela ser raptada, ela foi aberta. Eles foram abertos para o profeta, e o profeta entregou para o povo em 63, mas o povo não entendeu. Por isso, tinha que guardar essas mensagens nos barris. Guarda as mensagens, porque vai chegar no tempo de fome, e esse povo tem mensagem para ler. Agora é tempo de cada membro do corpo de Cristo não apenas confiar no seu pastor, mas examinar a mensagem e ver essa terceira etapa que tem que acontecer conosco também. Primeira e segunda etapa, cura divina, discernimento, tudo bem. A terceira etapa é a abertura da palavra. Tem que acontecer comigo e com você. Isso vai dar um distúrbio na igreja. Eu estou preparado para isso. E se eu não estiver, eu vou sofrer muito. Porque vai dar um distúrbio na igreja. Vai ter irmãos olhando comigo com outros olhos, ou em mim com outros olhos. Vai ter irmão olhando em mim de minha esquina. Vai ter irmão olhando em mim com o olho fechado ou aberto. Ou vice-versa. E eu tenho que estar preparado para isso, porque é um distúrbio que a terceira etapa causa também. Porque dá um distúrbio, a terceira etapa vai mostrar para a noiva que foi aberto os selos para ela ser raptada. Oh, meu Deus, e quando a igreja está repousada em Sião, se acomoda bem e diz, tudo está bem. Alma, você tem o que comer por muito tempo, regala-te. Louco, se hoje pedir a tua alma o que tens preparado, para quem será? Você só tem programa de rádio, você só tem programa em televisão, você só tem programa em jornais, você só tem programa em fitas. Mas cadê o poder da mensagem? Da revelação, da abertura do livro de Deus que estava selado com 7 selos, e que Deus já pegou esse livro e abriu, saiu do trono. Cristo saiu do trono, porque ele tem que tomar o seu, ele saiu do trono do Pai, e aquele trono do Pai é o trono de intercessão. E ele saiu para tomar o seu, não tomou ainda, porque primeiro tem que tomar o trono do seu coração, para depois ele tomar o trono no milênio. Mas primeiro ele tem que ser rei espiritual, para depois ser rei físico. Deus trabalha assim. Primeiro ele criou o homem espírito, para depois criar o homem carne, o homem do pó. Primeiro Deus é espírito, para depois ele se fazer carne.
A mensagem acontece assim, é o plano de Deus. Eu tenho que notar a maneira de Deus trabalhar. Aleluia. Então, quando a igreja está repousada em Sião, se acomoda bem, tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada, a igreja católica estava bem acomodada quando chegou Lutero. Ele não deixou ninguém acomodado, ficou tudo correndo para lá e para cá. Você viu? O sacerdote Lutero, rapaz, viu o que aconteceu com ele? Saiu de católica. Como pode aquele homem? Eu achava que ele era tão santo, tanta Ave Maria, tanta Mãe de Deus que ele falou. E agora? Chocou, na verdade, é que chocou os pensamentos. Meu Deus, daqui a pouco Lutero saiu com o povo. E aí a igreja de Lutero estava sossegada, Deus levanta Wesley e chacoalha a igreja de Lutero. Mas a igreja de Lutero não era de Deus. Era, mas eu já saí de lá e passei para essa casa. Eu saí de lá e passei para essa outra. Deus muda de era, Deus muda de etapa, Deus muda em suas teofanias. Deus veio, ele era Noé, Deus veio, ele era Abraão. Deus veio, ele era Elias, Deus veio, ele era João Batista, Deus veio, ele era Jesus, Deus veio, ele era Paulo, Deus veio, ele era Pedro, Deus veio, ele era William Branham, Deus veio, ele é nós. É Deus em mim, Deus em você. Essa é a teofania, é o corpo que Deus usa hoje. Deus não usa agora um corpo só. Quando ele usa um corpo só, é um profeta. Logo que aquela mensagem é entregue para o povo, então quantos corpos representa Deus em teofania? Está aqui dentro. Deus está aqui. Mas nesse corpo mortal, ele está aqui. Você está vendo Deus? Eu não estou vendo Deus em mim. Então ele está aqui. Ele está aqui em mim. Ele está aqui na mensagem do dia. Deus em você. Amém? Então o profeta diz assim, parágrafo 68, eu ainda estou. Eu te digo que um parágrafo a gente fica aí, é difícil. Né? Quase não termina, dá um culto. A igreja seguiu, pois, com Zwinglio. E dali passou a diferentes líderes, como Calvino. Logo a igreja anglicana se acomodou e estava repousando quando chegou Wesley. Então houve outro distúrbio religioso. Sempre causa um distúrbio religioso. E aí ele faz a leitura do selo. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos. O que sucedeu? Ouvi um dos 4 animais dizendo, como uma voz de trovão, vem e vê. Isto é Deus falando. Uma voz de trovão, vem e vê. Aqui você quer ver outra voz de trovão, São João 12, 27 a 29. Escuta bem aqui. O profeta diz no parágrafo 71 do primeiro selo, você dirá, teve ele problemas quando ia chegando ao fim do caminho, falando de Cristo. Não pensa você que se turbará aquele que tenha um grande problema espiritual? Que coisa! Agora está turbada a minha alma. E que direi, Pai, salva-me desta hora? Mas para isto tenho vindo nesta hora. Como pedir para Deus te salvar de uma coisa que você veio para aquela coisa? Mas a pressão é tão grande, causa turbação, angústia, que o próprio Jesus diz, eu vou pedir para o Pai me livrar desta hora. Mas como Ele me livrar se eu vim para essa hora? Como o Pai me livrar do Calvário se eu vim para o Calvário? Alma angustiada, turbada. Aí ele orou, Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. E a gente que estava presente havia ouvido, dizia que havia sido um trovão. Era a voz de Deus. Um trovão é a voz de Deus. Meu Deus do céu. É tão bom, mas o tempo se torna muito curto para a gente. Então, 72, do primeiro selo. Quando o cordeiro tomou o livro e abriu o primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer a João. Foi em forma simbólica. Quando João ouviu, ainda era um mistério.
Por quê? Nem mesmo a João foi revelado. E não pôde ser revelado até que se cumpra, e não pode ser revelado até que se cumpra o que ele falou aqui relacionado ao tempo do fim. Porém, veio em forma simbólica quando houve o trovão. Recordem, um ruído forte, como de trovão, é a voz de Deus. Assim nos diz a Bíblia. Eles pensaram que era um trovão, porém era Deus. Tem hora que eles não entendem. Tem hora que eles não entendem. Os discípulos não entendiam e chamaram Jesus de fantasma, porque olhou de longe. Muitos escutam a nossa pregação ou escutam falar no nosso nome de longe e dizem, ó, cuidado que ele é do novo nome. O que é isso? Porque você é só do velho? O profeta pregou o novo nome também. Você é só do velho? Você tem que ser do novo também. Se Jesus subiu com o novo, a hora que eu subir eu vou ter um novo nome que vai dar certo com o dele. Enquanto eu estou na terra, eu tenho o antigo nome dele aqui na terra, que deu certo com o sacrifício da cruz. Mas quando ele subiu com o novo. Enquanto eu estou na terra, eu estou com o nome antigo, Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu subir, eu vou subir com um novo nome, sim. Você vai subir com um novo nome, porque nós somos os vencedores da era. Esses são os vencedores da era. Tem que entender que vence a era em que vive. Aleluia. Assim nos diz a Bíblia. Eles pensaram que era um trovão, porém era Deus. Ele o entendeu. Assim, porque assim foi revelado. Foi um trovão. Parágrafo 73. E notaram que quando foi aberto o primeiro selo, na forma simbólica, houve um trovão. Então, o que havia de suceder quando fosse realmente aberto? Vocês estão entendendo? Quando abriu o primeiro selo em forma simbólica, foi um trovão. O que haveria de acontecer quando ele fosse aberto da forma correta, não simbólica? Vou repetir outra vez. Note quando foi aberto o primeiro selo na forma simbólica. Houve um trovão, a forma simbólica. A hora que abriu o primeiro selo, João viu, o leão falou para ele, ao cavaleiro do cavalo branco, mas é forma simbólica. Mas houve um trovão, um estrondo, na forma simbólica. Você tem que pensar no que o profeta diz, então, o que haveria de suceder quando fosse realmente aberto, que foi aberto em 63. Se quando João ouviu em forma simbólica foi um trovão, o que poderia acontecer quando fosse aberto? Realmente aberto. O trovão seria um rebombar maior. Foi quando o irmão Branham recebeu, tudo lá no monte, 7 anjos trazendo 7 trovões, 7 selos, 7 vozes para ele. Houve um trovão quando o cordeiro abriu o selo e que foi revelado. Não foi tudo revelado de uma vez. Presta atenção. Não foi tudo revelado de uma vez. Pois primeiro foi Deus. Logo num símbolo. Primeiro foi Deus, como voz de trovão. Logo num símbolo. Aí provou que era o leão falando da parte de Deus, mostrando que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, versos 1 e 2, é o anticristo. Mas foi em forma simbólica. Ele veio em forma simbólica, branco. E o branco, todo mundo fala, oh, é pureza. Ele vem para enganar lá. Na primeira era, se ele não viesse como branco, ele não enganaria, porque a igreja era branca, era pura. Tinha que vir assim. Pois primeiro foi Deus, logo num símbolo, e finalmente foi revelado as 3 coisas. Este é o plano de Deus. O plano de Deus, parágrafo 31 do primeiro selo e 73 do primeiro selo, está provando que o plano de Deus é esse. É Deus primeiro, o selo é Deus, a voz, um trovão. Logo, é um símbolo, é um leão da parte de Deus, e é um cavalo branco e um cavaleiro da parte do inimigo. É símbolo apenas. Logo, aquilo é revelado.
Mas quando é que é revelado? Não para João naquele tempo. É revelado na voz do sétimo anjo. João teve que ver em forma simbólica todas essas coisas. Saiu do trono, e no princípio não pôde ser visto nem ouvido, porque estava selado. Quando ele saiu do trono, ele não podia ser visto ou ouvido porque estava selado. Apocalipse 5. Ninguém podia nem olhar para o livro, porque o livro estava selado com 7 selos. O sangue do Cordeiro pagou o preço, e quando ele falou, houve um trovão. E saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Porém, isto ainda era um símbolo. Note bem, porque ele disse que seria dado a conhecer nos últimos dias. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério, segundo ele anunciou aos profetas seus servos. E eu creio que os mistérios já foi revelado. Vem em símbolo de igreja. Igreja. Entendem bem? Isto vem em símbolo de uma igreja e sabem que há um selo. Porém não sabe exatamente o que é, todavia, esse cavaleiro sobre o cavalo branco. Não sabe o que é, porque é símbolo. Aí nos dias da voz do sétimo anjo tinha que ser revelado o símbolo. E o símbolo não é revelado para as petulantes, para as igrejas finas, é revelado para a noiva. Deus conta seu segredo para sua esposa, não para outra. E Deus tem uma esposa, não é batista, não é católico, não é metodista, não é adventista, não é nada desse mundo, não é tabernáculo. Deus tem uma esposa e esta é igual a Ele. É falar nele, falar nela, falar nela é falar nele. Porque Ele é ela e ela é Ele. Aonde ela vai, ela representa Ele. Amém? Mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo forá realmente aberto. Abriu o selo. O leão falou. É um cavalo branco, mas é símbolo, não é revelação. É símbolo. Está escondido ainda. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então você pergunta, ô sétimo anjo, o que é o leão que falou? Ele diz, é a palavra original. Quem é aquele cavaleiro sobre o cavalo branco, sétimo anjo? Quem é ele? É o anticristo. Pergunta para as denominações aí, quem é aquele cavaleiro do cavalo branco? Para você ver que eles falam que é a igreja primitiva. Eles não são profetas. Eles creem em Santíssima Trindade, eles estão enlaçados com a marca da besta. Eles vão saber alguma coisa? O que é o símbolo? O símbolo não é para ser revelado a qualquer pessoa, é o profeta que recebe a revelação e entrega ao povo. Por isso é bíblico, mas nos dias da voz do sétimo anjo, era um profeta que tinha que revelar. Se você diz que não crê em profeta, não espere mais nada. Você está perdido e não sabe. Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Apocalipse 3, 14 a 21 para você. Amém? Essas coisas aqui não é muita de glorificação, né? Nós é só para meditar, para a gente poder ver o que é. Meu Deus, o 74. Deixa eu terminar aqui. Isso me faz tremer. Primeiro selo, 74. Espero que a igreja, em verdade, entenda isto. Isto é, vocês aqui, a quem vou chamar noiva. Espero que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Aqui completa a mensagem de ontem. De onde veio a voz? Veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. A voz de trovão foi a hora que o Cordeiro saiu do trono com o livro, com a ata na mão, que ninguém podia olhar para aquele livro. Ele diz, eu posso pegar esse livro. Ninguém pode nem olhar, mas eu posso pegar o livro. Eu posso revelar seus segredos. Aquela voz de trovão veio do trono de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar sua posição com sua rainha. É ele e ela só. Não tem neto, não tem sobrinho. Deus não tem neto.
E tem uma coisa, Deus só tem uma esposa. E aqui na mensagem do profeta ele chama sua rainha, porque Deus é rei. Ela é rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora. Por quê? Porque o cordeiro saiu do trono, e quando ele saiu do trono de misericórdia, deu um trovão. É que ele tomou um livro para revelar os selos, para chamar sua noiva e dizer: isso é isso. O leão é a palavra original, o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Ele começou já a falar isso lá naquele tempo, mas ele fala para sua noiva, é para sua rainha. Vou repetir: o trovão veio do meio do trono e saiu para fora, e o cordeiro estava parado aqui fora. O cordeiro está fora. O cordeiro está fora das eras. O cordeiro está fora até do trono. O povo fica preocupado com eras da igreja. O cordeiro está fora até do trono de misericórdia, quanto mais das eras da igreja. É assim diz o Senhor. É o profeta que falou, e eu creio. Eu fui feito para testificar dessas coisas, que eu creio. Eu não estive lá para ouvi-lo, não. Só de ler isso aqui, eu vejo tão claro. Um profeta hoje falando para mim essas verdades escriturísticas. O cordeiro estava parado aqui fora. Ele havia saído do trono de seu pai para tomar seu próprio trono. Por isso que quando ele saiu do trono do pai, ele toma seu próprio trono no coração do eleito. Não é no coração do mundo. Não é no coração dessa mulher que só quer cortar cabelo e se embelezar e se maquiar. Não é! Não é no coração desse homem que está iludido com o mundo, com dinheiro, com mulher e com fama. Que hora que nós, os casados, temos que obedecer Paulo, e aos casados digo, viver como se não fosse. Viver como se não fosse, porque tem hora que ela não dá conta do recado, e se você ficar preocupado com ela, você perde a sua oração, você perde seu contato com Deus, porque ela não dá conta do recado como esposa. E São Paulo diz: viva como se não fosse casado. Vivendo com ela não atendendo normalmente como uma esposa, mas viva com ela como se não tivesse esposa. E se assim diz Paulo, eu creio nisso. Porque do contrário, você só tem irmãos lamentando de irmãs, irmãs lamentando de irmãos, exatamente pela falta da coisa normal do ser humano, do casamento, marido e mulher. Lamentando por isso. Tem razão de lamentar, porque são homens, são mulheres. Tem razão de lamentar, necessita de amor, de carinho, de sexo. Mas tem uma coisa, Paulo diz: aos casados digo, vivam como se não fosse. Senhor, obrigado por sua palavra, por esta tremenda luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando nada mais resta na vida, não pare nem cruze seus braços. Ainda existe esperança, não caia no vil fracasso. Devemos tomar por exemplo a quem venceu todo o mal, o bendito Cordeiro de Deus, Filho do Pai Celestial. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos.
parece estar tudo perdido, a vida se renova também. Procure no teu coração a paz que ainda não tem. Esse foi o pedido de Deus, um lugar no teu coração. Terás alegria aqui e no céu o galardão. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos. Não cruze seus braços, pois a vitória é certa. O Filho de Deus morreu de braços abertos. Amém. Aleluia. Eu creio que nós temos uma série de mensagens desde o dia 24 desse mês de abril de 2002. Vamos ter uma série de mensagens sobre revelação dos selos. Já marque bem, desde o dia 24 do mês de abril. Começamos terça-feira a falar sobre isso. Foi uma abertura e eu creio que Deus vai nos ajudar. Vamos prosseguir até vermos mais alguma coisa sobre os selos, os trovões, o que são. Amém?